Olá, queridos irmãos da Missão Nordeste Brasileira. Aqui é o pastor e jornalista Michelson Borges. Sou editor da revista Vida e Saúde já há 7 anos. Tem sido um grande privilégio elaborar, trabalhar com as pautas e todo o processo gráfico aqui, editorial, da revista Vida e Saúde, juntamente com os meus colegas Agatha Lemos e Nerivan Silva. Eu costumo dizer que nós herdamos um tremendo patrimônio, um tremendo legado de editores que nos antecederam e fizeram um ótimo trabalho. A nossa missão era e é a de tornar ainda melhor um produto que já existe no mercado brasileiro há mais de 80 anos, sendo publicado ininterruptamente desde antes da Segunda Guerra Mundial. Desde 1939, a revista Vida e Saúde vem sendo publicada no Brasil. Isso faz dela a publicação de saúde brasileira mais antiga em nosso mercado editorial. Com certeza, as qualidades, as qualificações também dos colaboradores, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso para vocês, são os fatores que têm contribuído para que essa revista tenha uma vida tão longeva e tenha abençoado tantas vidas ao longo dessa caminhada aí de mais de 8 décadas. Eu quero compartilhar com vocês uma apresentação em prese que eu preparei aqui para falar um pouco sobre a história dessa revista que tanto bem tem feito aqui em nosso país. Aí estão algumas capas, né, de edições já de alguns anos atrás, mas eu quero mostrar para vocês a primeira capa, a primeiríssima capa aqui de 1939, quando a revista estreou então em nosso país. Houve uma edição anterior, mas depois não foi dado prosseguimento ao projeto, e em 1939, então, ela começa para valer, e então nunca mais deixou de ser publicada no Brasil. Aí está a capa, então, Vida e Saúde, uma revista pioneira em nosso país. Interessante que, desde aquela época, a revista já se preocupava com a saúde física, mental e espiritual de seus leitores. Num tempo em que exercício físico, por exemplo, era algo indicado apenas para atletas e para militares, a revista já recomendava que mesmo donas de casa, profissionais de outras áreas, dedicassem algum tempo aí para o exercício físico, para uma postura correta, para buscar uma simetria no corpo, como diz essa matéria aqui, né? Saúde na infância também sempre foi uma preocupação da revista, até hoje é. Veja aqui, ó, hoje a gente chama de índice de massa corporal, né? O peso fisiológico, na época era chamado. Então, a revista já tratava desse assunto que nunca deixou de ser pauta nessas publicações de saúde. De novo aqui algumas páginas falando sobre a saúde da criança, alimentação saudável. A revista sempre defendeu o regime ovo-lacto vegetariano, tendendo para o vegetarianismo. Depois eu vou explicar como é que a gente faz ali na seção de receitas para educar nossos leitores nesse caminho aí. Então, naquele tempo já havia sessões que tratavam de saúde emocional. Olha só aí, conhece-te a ti mesmo. A mãe e o filho e o alimento, família, né, o bem-estar familiar também sempre foi pauta presente na revista Vida e Saúde. Enfim, aí está, né, a nossa revista pioneira. Em janeiro de 2015, eu assumi então como editor da revista, tendo como editores associados, como eu já disse, a jornalista Agatha Lemos e o jornalista Nerivan Silva, e nós então promovemos uma reforma editorial e gráfica na revista. Foram criadas novas seções, o projeto gráfico da revista foi modernizado, inclusive a logomarca dela, que está aí na capa, até hoje é a mesma, né, também foi redesenhada, e hoje, inclusive, é também a logomarca do programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo. Então está aí a primeira capa dessa nova fase. A revista tem uma organização lógica de suas matérias e sessões que respeita ali o tripé e mais uma área que nós colocamos, que é o tripé saúde mental, física e espiritual. E colocamos uma área também que é o Descomplique a Vida. Aquelas sessões como dicas, né, dicas de soluções, emergência e outras que são assim mais práticas, né? Mas se você ler a revista de capa a capa, você percebe assim uma estrutura lógica que começa da saúde física, passa pela saúde emocional, com sessões ali como psiquiatria e autoestima, e conclui, ela é encerrada lá na última página com a seção Vida Plena, que sempre traz uma reflexão de cunho espiritual com base na Bíblia Sagrada.
Não é uma sessão proselitista, mas propõe sim uma reflexão, mostrando assim claramente que o ser humano só é completo quando ele realmente trabalha em harmonia essas três áreas da vida: física, mental e espiritual. Aqui estão algumas páginas, né, do projeto que foi inaugurado em 2015. Nós já fizemos algumas atualizações também, estamos trabalhando de novo agora, 7 anos depois, num projeto novo, diferenciado aí, mas começou assim, né, com esse projeto um pouco mais clean, páginas mais claras, né. A seção sala de espera continua lá, que é uma seção de notas rápidas do mundo da saúde e da medicina. Sempre há também uma indicação de leitura ali, uma dica de leitura para quem queira conhecer mais sobre certos aspectos aí do mundo da saúde. Sempre temos uma matéria principal, uma matéria com mais conteúdo, mais fôlego, né? Aí de 4, 5 até 6 páginas, uma reportagem mais detalhada, mais trabalhada. Procuramos investir bastante na questão dos chamados infográficos. O Flávio Carvalho, que é o designer da revista, e eu participamos alguns anos atrás de um curso em São Paulo, numa renomada escola de artes ali, e tivemos inclusive como professor um designer, um infografista famoso no ramo, lá do jornal Folha de São Paulo. Aprendemos coisas bem interessantes e temos aplicado desde então na revista o conceito de infografia. O que é isso? Não é usar a ilustração não apenas como um elemento decorativo na revista, mas que ele traga também informações. Como o caso aí dessa ilustração que você está vendo aí, desse infográfico aí, né? Ou então como este aqui também. São artes que trazem ali informações sintéticas, né? Que ajudam o leitor, facilitam ao leitor a compreensão do assunto. Sabe, uma das funções do editor é tornar a leitura mais agradável, mais fluida, e isso também acaba sendo o fator de saúde emocional. Em que sentido? Quando o leitor lê um texto muito carregado, muito pesado, muito incompreensível, ele acaba se sentindo um pouco limitado. Eu não consigo entender essas coisas, então eu não sou tão esperto assim. Mas quando o leitor ele termina um texto entendendo bem o assunto, sendo ajudado por infográficos, por comparações, por ilustrações bem escolhidas, ele se sente bem. Ele termina a matéria, a leitura, pensando: eu sou inteligente, eu consegui entender bem esse assunto. E veja que então a leitura acaba sendo um fator também de boa saúde emocional. E nós, como editores, procuramos fazer isso. Os nossos colaboradores, via de regra, são especialistas em suas respectivas áreas. Nós temos médicos com mestrado, doutorado, nós temos nutricionistas também com formação acadêmica sólida, nós temos educadores físicos, enfermeiros, psicólogos, e nem sempre a obrigação deles é escrever um texto jornalístico, um texto fluido. Então, nós, como editores, temos essa missão de receber esses conteúdos que eles nos enviam e torná-los mais palatáveis, mais interessantes, tanto no que diz respeito à parte visual, com a formatação do texto, né, aquilo que o design faz tão bem, quanto também na apresentação, no texto em si, tornando mais leve, mais compreensível. Aí é uma parceria que fazemos entre os profissionais que escrevem, e são todos, repito, com formação acadêmica muito sólida. O nosso supervisor técnico, por exemplo, doutor Luiz Fernando Sela, tem um mestrado e também um doutorado na área de medicina e estilo de vida por Loma Linda, com especialização também em Harvard. Então, assim, são profissionais de alto gabarito que colaboram todos os meses conosco aí. Outra coisa interessante, não está aqui nesse projeto, mas depois nós acrescentamos, né, numa atualização que fizemos, o e-mail de todos os profissionais que colaboram com a revista está disponível ali para que as pessoas que leem a matéria possam consultá-los. Isso é um diferencial tremendo da nossa revista. Nós colocamos o leitor em contato com os especialistas que escrevem. Então o leitor pode tirar dúvidas, pode fazer perguntas e assim ter esse acesso, né, aos profissionais. Nós temos a seção plantas, temos a seção beleza saudável, que foi uma novidade criada também nessa nova fase. Como manter, né, a boa aparência, mas não levando para o lado da vaidade, sim do lado da beleza saudável mesmo, né, com saúde, sem as loucuras que muitas pessoas cometem aí. Aliás, um fator interessante da revista Vida e Saúde é que nós não embarcamos nesses modismos dietéticos, estéticos, que volta e meia ocupam as páginas dos jornais e das revistas.
Nós nos pautamos, depois, mais para o fim dessa exposição, vou mostrar para vocês qual é a nossa filosofia editorial, que é imutável, ela é milenar, então a nossa pauta vem dali, e nós não precisamos, então, embarcar nesses modismos, nessas ondas que vêm e vão, e que muitas vezes se autocontradizem, né? Nós temos uma linha editorial permanente e correta, já vou dizer por quê. Seção Dicas e Soluções, Compare e Escolha, a seção de receitas saudáveis, como eu já disse, né, nós apresentamos aí receitas simples, já vou dizer quem é o nosso culinarista, o nosso chefe, né? Essa parceria tem sido bem interessante. Receitas simples e saudáveis. Via de regra, são receitas de vegetarianas estritas. Quando, eventualmente, um leitor nos envia alguma sugestão de receitas e que envolva, mas é bem raro acontecer isso, mas eventualmente envolva aí o uso de ovos ou de leite animal, a gente acaba aproveitando isso para colocar ali uma informação instrutiva. Por exemplo, se alguém sugerir ovos na receita, a gente coloca, olha, você sabia que também dá para substituir os ovos por isso, essa e essa fonte vegetal? Se alguém sugere leite animal, a gente coloca, olha, existem também leites fáceis de ser obtidos, inclusive produzidos de fontes vegetais. Então a gente procura fazer essa seção, uma seção também informativa, não apenas uma receita pura e simples. As dicas que o chefe também coloca ali, junto com as receitas, são também bastante interessantes e ajudam a pessoa a aprender cada vez mais a produzir alimentação saudável, colocar sobre a mesa alimentos saudáveis. Seção Odontologia, também já é uma clássica a seção da revista. A seção Informa, todos os meses temos ali uma proposta de exercícios físicos feita, né, por profissionais da área de educação física, com a ideia de que não é preciso necessariamente você ir a uma academia, você, quem sabe, gastar muito nesse aspecto, você pode também fazer algumas coisas em casa, com o que você tem à mão ali, uma cadeira, um saco de feijão, enfim, dá para improvisar alguns instrumentos aí para fazer exercício físico, para manter uma forma razoável, para você ter um condicionamento físico, né, interessante aí. Então, todos os meses, a seção Informa apresenta essas dicas para manter a saúde física, manter o condicionamento físico sem muita dificuldade. Seção Emergência, seção Nutrição, também continuam na revista, né? A seção Emergência é bem prática mesmo, primeiros socorros básicos, assim, para você lidar com acidentes que acontecem em casa, no trabalho, enfim, é uma seção bem interessante, que hoje é assinada por um bombeiro, chefe do Corpo de Bombeiros, e também especialista nessa área de primeiros socorros. Além da matéria de capa, nós temos sempre 3 outras matérias secundárias, que a gente chama assim, com atualidades, né? Abordamos novidades no mundo da medicina, dicas para tratamento de alguma doença, prevenção, porque afinal de contas o forte da revista Vida e Saúde é a medicina preventiva, mas também não nos esquecemos do tratamento que é necessário também quando a pessoa já está com alguma doença. E sempre apresentamos algum tipo de matéria tratando de como tratar, como lidar com as doenças que nos acometem. Corpo humano e sexualidade foram sessões criadas também na minha gestão aqui. Corpo humano é uma página que traz, assim, de forma um tanto sutil, o conceito de design inteligente, ou criacionismo. Falamos aí de órgãos, sistemas, tecidos do corpo humano, mostramos a maravilha do projeto que envolve esses órgãos, esses tecidos e sistemas, e também falamos sobre como cuidar bem desses sistemas. Por exemplo, nesta página aqui, o assunto foi o coração. Falamos da maravilhosa máquina que é o coração e demos dicas aqui sobre como tratar bem esse órgão vital, né? Quem responde para essa sessão é a doutora Esther Nunes. Sexualidade, uma sessão escrita pela doutora Rosana Alves, uma conhecida palestrante, neurocientista, que ajuda as pessoas aqui, com os textos que ela envia, a ter uma vida sexual saudável. A sexualidade faz parte da vida humana, é uma área importante da vida humana também, e aqui nós contemplamos então esse assunto numa perspectiva científica e bíblica também, de certa forma. Psiquiatria e autoestima são sessões que tratam, né, da saúde emocional. Quem responde por elas são o Dr. César Vasconcelos, que é psiquiatra, e o Dr. Belisário Marques, um conhecidíssimo e autor de livros também, psicólogo com doutorado nos Estados Unidos.
são profissionais assim de gabarito, respeitadíssimos, e trazem todos os meses textos aqui que nos ajudam a ter uma vida emocional muito melhor, saúde emocional. E a última página, como eu disse, é Vida Plena, que trata da perspectiva espiritual do ser humano, né, com base na Bíblia Sagrada, de uma forma assim tranquila, não proselitista, como eu disse, né? Mas são reflexões bastante importantes e a revista ela acaba sendo encerrada com esse aspecto, mostrando que, repito, o ser humano só é pleno e realmente saudável quando ele dá atenção aos aspectos físico, mental e espiritual da sua vida. Aqui mais algumas capas desse nova fase. Falando um pouquinho sobre parcerias, nós convidamos, aqui está o logotipo antigo ainda do programa Vida e Saúde, mas atualmente eles adotaram o logotipo, a logomarca da revista também, trazendo aí uma maior integração entre o programa de TV e a revista. Isso é importante, porque fortalece as marcas. Na verdade, a ideia que passa é a seguinte: a revista tem um programa de TV e o programa de TV tem uma revista, né? E quanto mais conhecidos os produtos, mais fácil é apresentá-lo às pessoas. Então nós temos aqui a Teru Gouveia, que é apresentadora do Vida e Saúde na TV Novo Tempo, e ela de quando em quando escreve também para a nossa revista. E nós temos tido algumas participações também no programa da TV Novo Tempo, o que faz com que a nossa parceria seja cada vez mais estreitada. E fizemos também uma parceria com o Ricardo Fioravante, ele que é o nosso culinarista, o nosso chefe da revista. Ele tem também um perfil conhecido na internet, Bambu Chuveiroso, é um palestrante, uma pessoa bastante requisitada aí, por igrejas, escolas, enfim, e nós então firmamos essa parceria. Desde então ele tem sido responsável pela seção Receitas da nossa revista. Vamos avançar aqui, mais uma capa, sempre focando, né, a importância do exercício físico, da alimentação saudável, do descanso, dos 8 remédios naturais, enfim. Esse aqui é um aspecto interessante que nos dá muita alegria de trabalhar com a revista Vida e Saúde, nós como jornalistas. O suporte financeiro da revista ele é exclusivo dos assinantes. Então nós dependemos sim dos assinantes para fazer a revista existir. Apesar de dedicar cerca de 12% de suas páginas à propaganda, a revista não depende de publicidade para sobreviver. Desse modo, pode manter independência editorial. Isso aqui é muito importante. Não fazendo propaganda de nenhum produto que fira os princípios básicos da sua filosofia. Como nós não temos anunciantes externos, nós não corremos o risco, por exemplo, de não poder criticar, quem sabe, coisas como a cafeína, como o consumo de embutidos, né, de carne, porque sabemos ser nocivos, ou mesmo bebidas alcoólicas. Não temos problema nenhum em fazer matérias objetivas, firmadas em pesquisas científicas sólidas, criticando essas coisas nocivas, porque não temos anunciantes na nossa revista desses ramos da indústria alimentícia ou das bebidas alcoólicas, enfim. Então, por não ter esse vínculo, esse suporte financeiro externo, nós temos liberdade e independência editorial para tratar do assunto que nós quisermos na revista, sempre com base na boa ciência e em pesquisas sólidas. Então, isso para um jornalista é realmente algo muito bom. Nós termos independência jornalística para escrever, pesquisar, publicar. Qual a missão da revista? A nossa missão é responder ao desafio de oferecer conteúdo que desperte interesse, sem modismos e sem interferências comerciais, que atenda à expectativa de quem recebe mensalmente uma revista de saúde e que, acima de tudo, contribua para estimular em nossos leitores a adoção de um estilo de vida realmente saudável. Essa é a nossa missão e é isso que nos pauta, nos orienta todos os meses ao produzirmos cada edição da revista Vida e Saúde. A nossa filosofia editorial, o projeto editorial da revista Vida e Saúde, parte do princípio de que o ser humano foi criado à imagem de Deus, que para ter mente saudável, o ser humano precisa cuidar bem do seu corpo. Ao selecionar as matérias para cada edição, esse relacionamento mente-corpo precisa ser levado em conta. E sempre levamos. Vida e Saúde orienta seus leitores no sentido de prevenir doenças, principalmente por meio da alimentação saudável, da prática metódica de exercícios físicos e do uso de outros meios colocados à nossa disposição pelo Criador. Os 8 remédios naturais recebem um enfoque especial: ar puro, água pura, luz solar, repouso, confiança no poder de Deus, temperança, exercício físico e regime alimentar adequado. Essa é a nossa linha editorial.
ela é milenar, ela está presente na Bíblia, nos livros da escritora lá do século XIX, começo do século XX, Ellen White, e, portanto, como eu disse, não precisamos mudar nossa linha editorial, porque ela vem cada dia mais sendo confirmada por pesquisas científicas. Isso é realmente algo maravilhoso. A revista também se preocupa em informar seus leitores por meio de reportagens e entrevistas com personalidades do mundo da saúde e matérias relacionadas com educação familiar, autoestima e atualidades médicas. É isso que nos orienta sempre, né? Pautas que devem ser abordadas segundo orientações que nos vêm da autora inspirada Ellen White. Ela diz o seguinte, que nós deveríamos sempre falar sobre a grande questão da temperança, álcool, fumo, drogas em geral, alimentos indigestos e nocivos. Ela fala que os princípios que sustentam a verdadeira reforma de saúde devem estar presentes em nossas publicações de saúde, cuidado dos enfermos também, tratamento de doenças, a vida física deve ser cuidadosamente educada, cultivada e desenvolvida. Estão as fontes todas dos livros em que ela fala disso, né? As capacidades físicas e mentais, pureza social também é uma pauta, né? Então nós temos tratado disso ao longo de mais de 80 anos já, em todas as nossas publicações, todos os meses, ok? Trazemos matérias de atualidades interessantes, como essa capa aqui, por exemplo, né? Na época era assim uma novidade, realmente, a epigenética. Nós fomos a fundo, entrevistamos especialistas nacionais, internacionais, e é tão bom perceber que aquilo que aprendemos lá atrás, né, se confirma cada vez mais, por exemplo, aqui no caso da epigenética, mostrando que nem sempre a genética é tão determinante, mas o estilo de vida acaba sendo mais importante. E aquilo que a gente faz de bom com a nossa saúde acaba se refletindo na vida dos nossos descendentes, filhos, netos, enfim. Portanto, cuidar da saúde é uma prova de amor, não só para com você mesmo, mas também para com aqueles que virão aí como seus descendentes. É uma matéria bem interessante essa aqui. Emagreça com saúde, né? A nossa preocupação sempre é não tanto a questão da estética, porque acaba sendo um plus, né? A estética é um brinde, mas sempre a questão é saúde física, mental e espiritual, como eu já disse. Alguns conselhos inspirados para aqueles que trabalham com a revista, tanto nós aqui, os editores, quanto aqueles que distribuem a revista. Conselho sobre regime alimentar, página 443. Devemos lutar continuamente para educar o povo, não somente por nossas palavras, mas pelo exemplo. Preceito e prática aliados têm tremenda influência. Não basta a gente falar sobre, a gente tem que viver também. Eu tenho a grande alegria de dizer que nós, como editores da revista, procuramos viver aquilo que nós publicamos ali. E tem sido uma grande bênção. Em meu caso, já há 30 anos, eu procuro me pautar pelo regime vegetariano, pela prática de exercícios físicos e os demais remédios naturais que ensinamos na revista. E tem sido uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Portanto, eu posso atestar, aquilo que nós publicamos na revista funciona e faz muito bem. O Comportor Evangelista, página 131, a circulação de nossas publicações sobre saúde é uma obra importantíssima. É obra em que devem ter vivo interesse todos os que creem nas verdades especiais para este tempo. Deus deseja que agora, como nunca antes, a mente do povo seja profundamente estimulada a observar a grande questão da temperança e os princípios que sustentam a verdadeira reforma de saúde. Note que Ellen White diz aqui o seguinte, que esse assunto de saúde deveria ocupar a nossa atenção e os nossos esforços. E eu vejo como realmente muito importante essa bandeira, essa ênfase na saúde, porque para que as pessoas possam ter um discernimento espiritual claro, para que elas possam compreender bem a palavra de Deus, elas precisam ter uma mente clara também. O lóbulo pré-frontal, essa parte aqui da frente do cérebro, que é como se fosse uma antena de conexão com o céu, é a sede da racionalidade, da espiritualidade, das decisões conscientes. Ele precisa estar desobstruído, precisa estar saudável, para que possamos realmente entender aquilo que nos vem do estudo, que nos vem de Deus mesmo. Então, quanto mais eu cuido do meu corpo, mais clareza mental terei também. E esse tipo de coisa, a clareza mental de pensamentos, se torna cada vez mais importante neste mundo em que há tantas ideologias, tantas verdades e inverdades sendo pregadas nas mídias, nas redes sociais, por aí. Nós precisamos realmente ter clareza mental para saber como lidar com esse mar de informações e desinformações. E assim, tomar decisões com base em informações claras e corretas. Um ponto interessante é que algumas pessoas pensam que podem encontrar todas as informações que precisam na internet.
Sim, a internet é uma bênção realmente, podemos encontrar muita coisa boa ali. Mas será que tudo ali é confiável? Uma coisa eu posso garantir para vocês: o que nós publicamos aqui na revista Vida e Saúde todos os meses é tremendamente confiável, porque vem de profissionais, como eu já disse, profissionais gabaritados, profissionais competentes, conscientes, e nós trabalhamos com toda a responsabilidade para oferecer a você um produto todos os meses que realmente vá ajudá-lo com informações confiáveis, com base em pesquisas sólidas, com base em informação procedente de boas fontes. E assim você pode realmente orientar sua vida por aquilo que aprende na revista. Que ela seja o seu companheiro mensal aí, certo? Seja uma bênção na sua vida e que você, que trabalha com ela, saia a oferecê-la com a certeza de que está oferecendo algo de qualidade, algo que vai abençoar a vida das pessoas. É por isso que nós trabalhamos com tanta alegria com a revista Vida e Saúde. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.